Irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, do versículo 1. Agora chegou aqui. Do versículo 1 em diante. Vamos lá? Irmão, você que trouxe o caderno, pegue seu caderno aí, pegue sua caneta. Anote. Precisamos aprender a anotar. Para guardar as coisas, tá bom? Aleluias. Então diz assim o texto. Versículo 1 a seguir, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E aí ele continua: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em vós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Irmãos, esse texto, ele começa fazendo duas perguntas. No versículo 1 ele faz duas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz assim é: de onde vêm as guerras e as contendas que estão dentro de vocês? E depois ele faz a segunda pergunta, perguntando: não vem das paixões que estão lutando, guerreando, brigando dentro de você? E ele começa a falar agora de como nós somos. Ele fala assim que nós cobiçamos, que nós invejamos, matamos, e no fim acabamos não conseguindo o que nós desejamos. E aí ele fala assim: vocês pedem e não recebem. E aí no versículo 3 ele vai explicar por que nós pedimos e por que nós não recebemos. E por que essas guerras dentro de nós estão assim.
Então no versículo 3 ele fala assim: quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos. Então ele está dizendo que dentro de nós há motivos errados, há motivações erradas, que não estão dentro do que Deus quer para nós. Então ele está dizendo assim: olha, há guerras dentro de vocês, há lutas dentro de vocês, há motivações erradas dentro de vocês, que levam vocês a terem inveja, a vocês matarem, a vocês cobiçarem coisas que não é para cobiçar. E por causa disso tudo vocês pedem e não recebem. E aí ele vai dizer o motivo porque tudo isso está dentro de nós. E aí ele diz assim: porque vocês pedem para gastar, usufruir, usar para o seu próprio prazer. Então nessa manhã eu queria falar com vocês hoje sobre uma palavrinha pequena, que parece ser desapercebida em algumas horas, mas que a Bíblia diz que ela é raiz de muitas coisas na nossa vida, e que muitas lutas e brigas dentro de nós estão dentro de nós por causa dessa palavra: o egoísmo. O egoísmo é aquilo que faz nós buscarmos as coisas somente para nós, para o nosso próprio interesse. Mas você pode falar assim para mim hoje: pastor, mas eu não sou uma pessoa egoísta. Pastor, sei lá, eu não me vejo egoísta. Eu não me vejo esse sentimento dentro de mim. Então nessa manhã eu quero te ajudar a nós encontrarmos isso, se está em nós. E o que isso pode nos causar, e o que isso pode fazer dentro de nós. O dicionário diz que egoísmo é o seguinte: é um amor exagerado pelos seus próprios interesses. E essa pessoa acaba não pensando nos outros. Irmãos, talvez você vai dizer assim para mim: ah, pastor, mas eu não sou assim. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E eu vou ser o primeiro a levantar minha mão. Quantas vezes você veio para o culto e disse assim: o culto hoje não foi bom? Quem já fez isso? Levanta a mão aí. Irmão, vamos ser sinceros, levanta a mão aí, gente. Isso. Sabe por quê? Por causa do nosso egoísmo. Porque nós vamos para os lugares, nós vamos para a igreja, nós vamos trabalhar, nós vamos para a faculdade, nós vamos, sei lá, para o colégio. E tudo que a gente busca em todos os lugares são os nossos interesses, são os nossos prazeres. É algo ou alguém que me agrade. Por quê? Porque inconscientemente nós achamos que tudo gira em torno de nós. Porque para você, inconscientemente, você acha que o mundo gira em torno de você. E nós achamos que tudo isso, quando eu vou na casa de uma pessoa, eu acho: a pessoa não me tratou bem, ou a pessoa não riu para mim, a pessoa não falou comigo. Ah, eu não falo mais com aquela... Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim: pastor, na sua igreja eu não falo mais com fulano. Eu disse: misericórdia, tudo isso? Eu passei por elas e elas não falaram comigo. Isso só demonstra que essa pessoa tem um coração egoísta. Porque ela pensa em quem? Só nela. Ah, o pastor não veio, não falou comigo, fulano não falou comigo, ah, o culto não foi o que eu esperava, a igreja não é o que eu queria para mim. Tudo na nossa vida
é em torno do eu, em torno do eu, em torno do eu. E nós vivemos nesse mundo em torno do nosso eu. Abra comigo rapidinho aí Gênesis capítulo 4, versículo 9. E o texto está falando da história de dois irmãos. Um se chamava Abel e o outro se chamava Caim. E os dois vão apresentar um sacrifício a Deus. E os dois vão apresentar um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que um oferece um sacrifício lá de um carneiro morto e Deus recebe. E diz que o outro irmão oferece um sacrifício de frutas e verduras e Deus não se agrada. Então, um irmão fica com o que do outro? Inveja. E qual é a raiz da inveja? Diga assim comigo, o egoísmo. A raiz da inveja é o egoísmo. E por causa do egoísmo, Caim vai lá e faz o que com Abel? Mata. E a Bíblia começa a dizer que o sangue de Abel começa a clamar por Deus. Clamar justiça. Então, quando o sangue começa a clamar da terra, Deus vem conversar com Caim. E no versículo 9 diz assim: e disse o Senhor a Caim. Ele faz uma pergunta: onde está Abel, teu irmão? Agora, veja a resposta de Caim. Se nós não demos essa resposta milhões e milhões de vezes na nossa vida. Eu lá sei da vida de Abel, sou eu guardião da vida dele? Quantas vezes alguém já perguntou assim para você: fulano, cadê aquela pessoa? Eu sei lá daquela pessoa, ela tem a vida dela, eu tenho? Foi isso que Caim respondeu. Traduzindo, ele disse assim: o que é que eu tenho a ver com a vida de Abel? Traduzindo de novo, eu tenho a minha vida, já tenho os meus problemas, eu vou me preocupar com a vida dos outros? Será que você está começando a se achar? Esta foi a resposta de Caim. Caim disse assim: Deus, o que é que eu tenho com a vida dele? Quantas vezes já nos perguntaram por algum irmão da igreja, por alguém do seu trabalho, por alguém, sei lá, que anda com você, que você conhece, e você deu uma resposta como essa? Mas sabe o que nós fazemos? Nós crucificamos o Caim, nós falamos mal do Caim, nós fazemos tanta coisa por Caim. Mas, no fundo, nós fazemos coisas às vezes pior. Porque às vezes nós não matamos como Caim matou com a morte, mas nós matamos com uma palavra, nós matamos com o desprezo, nós matamos com a indiferença. Por causa do quê? Por causa do egoísmo. Por causa do egoísmo. Sabe, o egoísmo tem matado as pessoas. O egoísmo tem destruído as pessoas. Sabe o que é egoísta? Algumas características poucas aqui do egoísta. Ele só busca que interesse? O dele. Ah, vamos fazer aquilo para aquela pessoa. Não, eu preciso fazer isso para mim. Eu preciso fazer isso. Ah, eu tenho que fazer isso. Tudo é ele primeiro. O egoísta, sempre ele está em primeiro lugar. O egoísta, ele só pensa nele. O egoísta pensa no próximo, só se for depois dele. O egoísta,
ciumento. O egoísta é invejoso. O egoísta, ele se vê como prioridade de atenção, de amor, de carinho, de tudo. Por quê? Porque ele é igual Caim. Se você não receber o que ele te dá, ele vai te matar. É por isso que as pessoas passam nos lugares e dizem assim, fulano não falou comigo, eu não falo mais com ele. Ela fez o quê? Ela já matou aquela pessoa dentro dela. Sabe o que é mais incrível? Abra comigo aí Ezequiel, capítulo 16, versículo 48. Confesso para vocês que eu já li a Bíblia algumas vezes e nunca tinha reparado nesse texto. Ezequiel 16, 48. Ezequiel, capítulo 16, versículo. Se lembre que lá no início, no texto de Tiago, ele começa a falar porque a gente pede e não recebe, e ele diz que nós pedimos tudo para o nosso próprio prazer, e logo depois ele chama de prostitutos. E ele diz assim, todas as pessoas que buscam só os seus próprios interesses, eles são prostitutos, amantes do mundo e não amantes de Deus. E sabe qual é engraçado? Que quando nós pensamos em Sodoma e em Gomorra, nós só lembramos da prostituição, nós só lembramos daquele mundo de pecado. E eu quero te mostrar hoje a raiz do pecado de Sodoma e Gomorra. As cidades que foram destruídas pela ira de Deus. Diz assim, Ezequiel 16, 48. Portanto, estou certo como eu vivo, assevera o Senhor. Deus. Tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram como tu e as tuas filhas fizeram. E esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Elas eram filhas e eram o quê? Arrogantes. Orgulhosas. Tiveram fartura de alimento. E viviam sem a menor preocupação. E não ajudavam os pobres e nem os necessitados. Quem faz isso? O egoísta. Deixa eu te falar uma coisa. O egoísmo é o irmão gêmeo, univetelíneo do orgulhoso. O egoísta é o irmão gêmeo do orgulhoso. E por causa do orgulho e por causa do egoísmo, Sodoma e Gomorra se tornaram uma cidade prostituta. E por causa desses sentimentos que geraram o pecado naquela cidade, Deus destruiu aquela cidade. Mas sabe o que acontece com nós? Nós estamos vivendo uma vida dizendo assim, não, mas para mim está bom, eu tô conquistando os meus objetivos. Na minha casa tem comida. Eu estou na pandemia, mas eu não peguei vírus. Se eu peguei, eu estou tranquilo. Já passei, já vivi, já estou ótimo. E quem quiser agora que se guarde do vírus, porque eu sempre é o eu. Sodoma e Gomorra tinham comida, tinham fartura. Traduzindo, eles tinham tudo, mas não pensavam no próximo, porque eles eram o quê? Egoístas. Então deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Quantas vezes na sua casa tem tudo e na vida do seu irmão não tem e você não liga? Sabe por quê? Porque você é egoísta. Quantas vezes na sua casa tem fartura e o seu irmão não tem
e você não liga. Mas aí está tranquilo, mas vamos ver o que a Bíblia diz. E quando você tem fartura e o teu inimigo não tem, você não dá. Porque é isso que a Bíblia ensina. Porque fazer pelo irmão é obrigação. Mas o que a Bíblia ensina é fazer até pelos seus inimigos. Mas por que nós não fazemos? Porque nós somos um povo egoísta. Porque nós falamos mal do Caim, porque nós falamos mal de Sodoma, porque nós falamos mal de Gomorra, mas nós somos parecidíssimos com eles. Por quê? Porque o nosso coração é o quê? Egoísta. Aí sabe o que é que eu faço? Eu passo a semana toda sem ter uma vida com Deus, eu não converso com Deus, eu não oro, eu não faço nada. E aí domingo, qual é a minha expectativa? Eu vou para a igreja domingo porque fulano vai pregar e Deus vai falar com quem? Comigo, porque o culto, quem é o centro? Eu. Por que você é o centro? Porque você é egoísta. Porque você não vem cultuar ao Senhor, você vem ouvir algo que preencha o seu vazio. E sabe por que você tem um vazio? Porque Deus não entrou ainda no seu coração. Porque o egoísmo não permite Deus ser o Senhor e centro da sua vida. Ah, pastor, mas eu nunca queria morar em Sodoma, muito menos em Gomorra. Tu é pior que eles. Porque tu conhece a verdade. Diz que a verdade te libertou, mas você continua preso às amarras do inferno. Saiu ou voltou. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Abre correndo, pula, me ajuda aí que eu tenho uns 30 versículos para ler. E o relógio não se converteu ainda. Eu vou lendo aqui, você vai anotando, tá bom? Filipenses capítulo 2, versículo 21, diz assim, porque todos, isso aqui ele está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para o mundo, está dizendo assim, porque todos buscam o que é seu. Paulo está dizendo assim para a igreja de Filipenses, todo mundo está buscando os seus próprios, e não o de Cristo. Paulo está dizendo assim, sabe qual o problema dessa igreja? Sabe qual o problema desse povo? É que esse povo busca somente os seus próprios, mas não se importa com o que Deus pensa. Não se importa com os sonhos de Deus. Não se importa com os planos de Deus. Não se importa com os projetos de Deus. E irmãos, presta atenção, se você não se importa com o que Deus pensa, você vai pensar, você vai se preocupar com o seu irmão? Nunca. Por quê? Porque o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como? Então, se eu me amo, eu preciso amar o meu irmão na mesma medida. Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses. Porque também tem uns crentes bocó, que faz o quê? Eles prejudicam a vida deles para ajudar. Isso também é contra a Bíblia. Por quê? Porque a medida de amor ao próximo é a mesma que eu me amo. Então, eu amo o meu irmão, eu ajudo, eu cuido, eu penso na mesma medida que eu coloco para mim. Pense nisso. Pula comigo em Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos, capítulo 2, versículo 8. Irmãos, traz papel e caneta. Romanos 2,8 diz assim: mas haverá ira e indignação. De quem? Está falando de Deus. Para quem? Para com os egoístas, que rejeitam a verdade e seguem
a injustiça. Então deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Se você não quer provar da ira de Deus, e se você não quer provar da indignação de Deus, essa é a manhã de nós abrirmos mão do nosso egoísmo. Primeira Coríntios capítulo 13 diz assim, ó, o amor não é egoísta. O amor não busca os seus próprios interesses. E aí eu vejo um monte de gente falando assim para mim, pastor, eu vou casar. Pastor, eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. Beleza, bênção, que bom. Vai casar? Vou casar. E aí sempre tem aquela perguntinha básica, né? Você vai casar por quê? Ah, eu amo ela. Ah, eu amo ele. É, que bom. Mas o que é que você busca no seu casamento? Ah, pastor, eu quero ser feliz. Discurso de quem? Discurso do egoísta. Porque quem entendeu o reino de Deus vai dizer assim, eu preciso casar para fazer aquela pessoa feliz. Porque eu não busco os meus próprios. Mas a gente não é egoísta, né? Não. Imagina. Conheci um egoísta faz uns 5 anos. Está faltando espelho na nossa casa. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, olha, quando você se apresentar diante de Deus, diante da glória de Deus, veja ela como um espelho que reflete você mesmo. Antes de você olhar o cisco do olho do teu irmão, procura a trave que está no seu olho. O amor sempre acha uma saída. O egoísmo sempre acha uma desculpa. O amor sempre acha uma saída. Mas o egoísta sempre acha uma desculpa. Lucas capítulo 6, versículo 45, diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más que está no seu coração. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A pergunta para mim e para você nesta manhã é, que tipo de tesouro nós estamos extraindo do nosso coração? Que tipo de tesouro você está tirando do seu coração? Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente pensa em tesouro, você é tão egoísta que você pensa num tesouro que você vai desfrutar. Deixa de ser tonto, que o reino de Deus não é assim. Você vai produzir um tesouro para o seu irmão desfrutar do tesouro que você produz. Por quê? Porque a boca fala o que o coração... Você não fala para você, você fala para alguém. E quando você quer conhecer uma pessoa, ou melhor, você quer conhecer o coração de uma pessoa, deixa ela falar. Porque uma hora o que está escondido no coração dela vai o quê? Vai sair. Irmãos, a gente é tão egoísta que a gente acha que o único povo do mundo que vai ser salvo é a gente. A gente é tão egoísta que a gente acha que a única roupa santa quem usa é a gente. A gente é tão egoísta que a gente acha que o único modo de vida que agrada a Deus é o nosso. E a gente é tão egoísta que a gente se tornou religioso.
Então vamos comigo, todo mundo aí, Isaías capítulo 14, versículo 12. Eu quero chegar no personagem principal dessa mensagem hoje, porque o relógio não se converteu. Irmãos, quando você está abrindo, vai abrindo, Isaías 14, 12. O irmão Roberto ali, Roberto, fica em pé aí, Roberto. Aí olha para Roberto ali, gente. Pode sentar, nego, obrigado. Roberto, essa semana me fez uma pergunta. E eu quero passar essa pergunta para vocês. Eu vou dar 4 meses para você responder sem perguntar a Roberto. Porque eu já dei a resposta a ele, né? Roberto me fez uma pergunta assim: pastor, por que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés? E por que só Miriam pegou lepra e Arão não? Eu vou te dar 4 meses para você me responder. Para ver se você se instiga a estudar a Bíblia. Tá bom? E vou dar a segunda. A segunda eu vou dar 1 mês. A segunda é mais fácil. A segunda eu já dei para algumas pessoas, mas até hoje ninguém me respondeu. Eu acho que o pastor Jackson, eu acho que eu já dei a resposta. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Tinha um motivo e tinha um porquê. Me fale depois aí no privado. E quem responder a de Arão, eu ainda vou dar o primeiro que responder acertar, eu vou dar um presente. Vou dar um presente bom. Vamos lá? 4 meses eu lhe dou, nego. Você é estudioso, eu te dou 4 meses. Vamos lá. Isaías 14, 12. Vamos lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você, que derrubava as nações. Você, que dizia no seu coração, subirei aos céus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Esse texto está falando de Lúcifer, ou Hassatã. E você começa a descobrir aqui algumas coisas, e você começa a ver 2 coisas bem claras no coração desse ser. O orgulho e o egoísmo. Presta atenção. Ele não diz que ele quer o trono de Deus. Em hora nenhuma você vê isso. Ele diz que ele quer o seu próprio, porque o egoísta pensa em quem? Nele, no eu. Ele fala assim, ó, eu quero o meu trono. Eu não quero o de Deus é dele, eu quero o meu. E o meu, eu vou fazer como? Eu vou colocar acima das estrelas. Para quê? Para que todo mundo veja. Conclusão. Eu quero ser visto. Todo egoísta quer ser visto. Todo egoísta quer like. Todo egoísta quer ser curtido. Quer ser compartilhado. Porque esse era o desejo de quem? De Lúcifer. Estrelas aqui não são estrelas que você pensa, tá? Estrelas aqui são querubins, queruve, anjos de fogo, que ficavam acima do trono de Deus. Ele estava dizendo assim, olha, eu quero colocar o meu trono acima dos querubins, acima do trono de Deus. E aí ele fala assim, eu não quero ser Deus, eu quero ser
semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque o egoísta fala assim, eu sou eu e você é você. Porque o egoísta está somente preocupado com quem? Com ele. Olha aqui para mim. Você que está anotando, você vai anotar isso. Ó. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vai falar a primeira fala de Deus para o homem. A primeira vez na Bíblia que Deus fala com o homem, a primeira palavra que Deus fala com o homem, você sabe dizer qual é, não? Frutificai. Em toda a eternidade, a primeira palavra que Deus fala para o homem é frutificai. Presta atenção, Deus fala assim para Adão, Adão, vem cá, nego. Eu tenho a primeira palavra-chave da história do mundo para você. Qual é? Frutifique, produza frutos, para quem? Para o próximo. Produza frutos para o próximo. Seja frutífero. Adão, produza frutos para o seu irmão comer, para a sua esposa comer, para os seus filhos comerem. Adão, não seja egoísta. Produza coisas que vão alimentar o seu próximo. Agora você sabe qual foi a primeira coisa que o diabo falou para o homem? Gênesis capítulo 3. Coma o fruto. Enquanto Deus diz assim, ele produza fruto para os outros, o diabo diz, coma o fruto. Traduzindo, pense em você. Sabe o que o diabo estava dizendo? Supra as suas necessidades. Irmãos, olha a diferença do primeiro discurso de Deus para o primeiro discurso do diabo. A primeira palavra de Deus é, ei, produza algo para o seu irmão. E a primeira palavra do diabo é, coma. Se sacie. Sabe o que o diabo está dizendo? Realize os seus sonhos. Seja feliz. Abra seus olhos. Se ame. Sabe o que é que você abre a internet hoje? Sabe o que é que você mais acha? Se ame, se ame, se ame, se ame. Sabe o que é isso? Diga assim comigo, pastor, isso é o evangelho do diabo. O evangelho do diabo é, pense em você, se ame, realize seus sonhos, você é o centro do mundo. E sabe quando o cristão vê isso na internet, sabe o que ele faz? Ele curte. Ele compartilha. E mais do que isso, ele leva isso para a vida dele. E aí ele fala assim, não pastor, eu não sou egoísta. Sabe o que o diabo está falando para você todos os dias? Desfrute do fruto, coma ele, viva ele, abra seus olhos. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Morra, negue a si mesmo, tome a cruz, me siga. O primeiro Adão comeu do fruto,
não frutificou. E a Bíblia chama ele de alma vivente. O segundo Adão se alegrou no fruto do seu penoso trabalho. Ele não comeu do fruto. E ele era alma vivificante. Sabe qual é o nosso maior problema? Que nós queremos viver todo o tempo no campo da alma. Todo o tempo no mundo dos desejos. Todo o tempo no mundo dos nossos interesses. Por causa do nosso egoísmo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu quero ler esse texto com você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Hoje eu vou acabar no horário, em nome de Jesus. Fala amém, gente, me ajuda aí. Segundo Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Eu quero que você leia com calma comigo, para você entender que esse é um texto que Paulo está falando do futuro. Está falando de nós. Tá? Saiba disso. Nos últimos dias. Quem está vivendo os últimos dias? Nós. Virão tempos terríveis. Presta atenção. O que Paulo chama de tempo terrível, ele vai explicar agora. Aos olhos de Paulo, os tempos terríveis, começa assim: e os homens se tornarão amantes, ou em outra tradução que eu quis trazer, está dizendo assim: os homens serão egoístas. 2 Timóteo 3, 1. Versículo 2, ele começa: e os homens serão o quê? Egoístas. Só pensam em quem? Em si. Avarentos, só pensam em quem? Em si. Presunçosos, só pensam em quem? Em si. Arrogantes, só pensam em quem? Em si. Blasfemo, desobediente aos pais. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores. Esse aqui a gente vai riscar, a gente não lê. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Agora ajuda comigo, ó. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, olha o próximo versículo, que coisa linda, se não é a gente. Tendo aparência de quê? Tem uma aparência tão boa. Meu Deus, fulano é tão bom. Meu Deus, fulano é uma bênção. Fulano na igreja é uma bênção. Meu Deus. Tem aparência boa. Aí ele coloca uma vírgula e continua. Mas negam o seu poder. E agora ele vai dar uma dica para mim e para você. Olha que dica linda. Se afaste dessas pessoas. Se afasta de quem, pastor? Dos egoístas. Por quê? Porque eles são a cópia exata de Lúcifer.
Amantes de quem? Lembra de Sodoma que a gente leu? Tinham fartura, tinham tudo, mas só pensavam em quem? Lembra de Caim? Eu lá tenho nada com a vida de Abel. Que Abel? Pai, eu quero saber de Abel. Não se importa com o próximo, não se importa com ninguém. Ele só se importa com quem? Com ele. Irmãos, eu não sei o que você tem feito com a sua vida. Mas se o centro da sua vida é você, você precisa hoje se converter. Se você é o centro do seu mundo, você precisa se converter. Se os seus sonhos é o centro da sua vida, você precisa se converter. Lá em Timóteo, diz que o sonho de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 4. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não estamos preocupados com o próximo. Nós só estamos preocupados com quem? Com você mesmo. Você está preocupado se o som está alto, se a cadeira está confortável, se o ar-condicionado está gelando na temperatura que te agrade. Se hoje o pastor vai falar de bênção, porque eu não aguento mais o pastor só falar coisa ruim. Vou fazer o que em discipulado, o pastor jogar meus podres para todo mundo ouvir? Para que eu quero mudar se eu estou tão bem como eu estou? Mas quando Cristo nos chama, Ele nos chama para uma transformação. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Abra comigo aí Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Quem achou aí fala amém. Então diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o quê? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito, e uma só atitude. Agora presta atenção, versículo 3. Não façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem o outro superior a você mesmo.
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma do pastor Marco Aurélio? Não? Não é isso? Então vamos ler de novo, versículo 5. Seja a mesma atitude de vocês do pastor Lino. É isso? Está aí não? Não? Vamos ler de novo. E seja a atitude de vocês igual do pastor Jackson. Está assim na tua Bíblia, não? Quem é o modelo da sua vida? Ele está dizendo assim, que seja a atitude da sua vida, a atitude do seu coração, a atitude do seu proceder, a atitude da sua maneira de viver, igual a de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que fez o quê? Que não usurpou, que não ligou de ser igual a Deus, mas se esvaziou. Se esvaziou de quê? De toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade, e veio como homem. E como homem se humilhou à morte, e à morte de cruz. Se Jesus pensasse nele, se Jesus fosse egoísta, ele vinha morrer no meu lugar? Nunca. Então a Bíblia está dizendo assim, ei, egoísta, muda teu coração. Coloque as pessoas que andam com você acima de você. Se preocupa com seu irmão, se preocupa com os perdidos, se preocupa com os drogados, se preocupe com o centro de recuperação, se preocupe com o abrigo dos velhos, se preocupe com as pessoas que estão morrendo na pandemia. Não adianta você juntar tesouros na terra, é perca de tempo. Se o que você planeja fazer da sua vida não for para servir o reino de Deus e ao próximo, mude a sua mente. Se você sonha, sei lá, ser um médico, um dentista, seja lá o que for que você sonha, se isso não serve para servir ao próximo, não serve para nada. Hoje eu vou falar bem, viu, nego? Hoje eu vou falar bem. Eu estava aqui na porta de casa, o carro de um pastor quebrou aqui na porta da minha casa. Eu saí de casa, atravessei a rua, fui lá ver o que o pastor estava precisando. E aí o carro dele esquentou e aquele problema todo. Eu fui em casa, peguei uns 3 baldes de água. A gente colocava, a água não ficava. Falei, vou ligar para Kaique. Kaique, você está o quê? Pastor, eu estou aqui no meio de um motor. Eu falei, velho, tem um pastor aqui precisando de ajuda. Ele disse assim, já estou indo. Deixou tudo lá, veio socorrer o pastor. Aí o pastor perguntou assim para ele. Ele ia apanhar, mas não apanhou não. O pastor perguntou assim, quanto foi? Ele disse, nada. Eu disse, ele ganhou o dia dele hoje. Por quê? Porque ele teve o privilégio de servir o próximo. Com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E o que você tem feito pelo próximo com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Sabe qual é o nosso maior problema? Nós não conseguimos colocar Cristo como modelo da nossa vida. Nós não conseguimos pensar no próximo.
Nós não conseguimos dedicar a nossa vida em amar as pessoas. Ontem foi sábado, dia do descanso. A gente estava com um monte de problema aqui na igreja. A Neto falou assim, domingo eu vou chegar às 7 horas da manhã para a gente arrumar isso. Falei, Neto, será que vai dar tempo? Ele disse, pastor, vamos agora? Falei, vamos. Chegamos aqui na igreja ontem, era 9 e pouca. Saímos 4:30 da tarde. Foi para servir a gente? Não. Foi para servir vocês. Por quê? Porque isso é reino de Deus. Você acha que ele não queria estar em casa descansando? Claro. Você acha que eu não queria estar? Você acha que Pedro não queria estar? As pessoas estavam... Todo mundo queria. Mas quando você entende o que está no coração de Deus, você abre mão do que você quer para fazer aquilo que Deus quer. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós somos egoístas. Nós não conseguimos ter Cristo como modelo. E sabe quem acaba virando nosso modelo? Aquele que disse assim, vou fazer o meu trono acima das estrelas. E serei semelhante? Foi o que Adão fez e Eva. A serpente disse, olha, se você comer, você será como Deus. Sabe, amados, eu não sei o que você tem feito com a sua vida. Eu não sei o que você tem feito com o seu coração. Mas Deus hoje te chama para você chorar, lamentar e se arrepender.